Concluído que está o planeamento técnico, inicia-se agora o planeamento económico. Se estiveste com atenção aos vídeos anteriores, tiveste a oportunidade de elaborar um documento Excel com a conta de cultura ou as fontes de receita e os gastos principais da tua empresa. No planeamento económico, iremos complementar esse trabalho. Para realizares o teu plano de investimento e o planeamento económico da tua prova de aptidão profissional, foi disponibilizado o documento Excel Plano de Investimento. Este é constituído por diversos separadores que iremos aqui explicar passo a passo como é que devem ser preenchidos. O primeiro separador, Investimento de Materiais, é para tu introduzires todos os investimentos que vais realizar. Estes podem ser constituídos por despesas elegíveis e, portanto, elegíveis para efeitos de apoio à primeira instalação, por exemplo, ou por despesas não elegíveis. Neste caso, a adquisição de uma carrinha para transporte do agricultor. Essas despesas devem ser elencadas com a sua designação, a quantidade e o valor unitário, e no Excel os valores são somados. Há um subtotal para as despesas elegíveis, um subtotal para as despesas não elegíveis e um total, resultante da soma destes dois, para o total do investimento. Sempre que no documento Excel encontres células preenchidas em amarelo, é porque é necessário introduzir dados. Neste caso, caso não utilizes as restantes linhas, deverás eliminá-las. E, obviamente, que antes de copiares a tabela para a tua PAP, será necessário também retirares a cor amarela e colocares sem preenchimento, logicamente. Quanto à amortização do investimento, a designação da despesa e o seu valor é importado do separador Investimentos de Materiais. No entanto, será necessário selecionares o tipo, se é uma máquina, se é uma construção ou se é uma plantação, e indicares a sua vida útil. Neste caso, tratando-se de máquinas e equipamentos, foi definido como vida útil o período de 10 anos. E esta tabela vai-nos dar o valor da amortização anual dos diferentes equipamentos, construções ou plantações, ao longo dos primeiros 10 anos, que serão depois exportados para a conta de exploração. Neste caso, a amortização é de 12.911 euros anuais. Se formos ao separador da conta de exploração, por exemplo, à conta de exploração previsional do primeiro ano, esse valor vai entrar aqui. Cá está, 12.912 euros, correspondente à amortização do investimento. O separador seguinte diz respeito aos recursos humanos, ou seja, os recursos necessários para que a nossa operação tenha lugar. Neste caso aqui, e a título de exemplo, temos um trabalhador temporário, que apenas está na empresa durante 6 meses, e um trabalhador permanente, que é o próprio gestor, mas que também pode funcionar como operacional da empresa. Foi definido um salário mensal para um e para o outro, e automaticamente o Excel vai definir um salário total anual para um para o outro e o total do salário anual. É muito importante que seja também definido já aqui o valor do seguro de acidentes de trabalho. Como valor de referência, atribui-se aqui o valor de 350 euros anual. Logicamente que o operador que não está na empresa durante o ano inteiro, esse seguro será atribuído e será pago de forma proporcional. Permite-nos então calcular aqui um valor total anual de seguros e o valor do prémio mensal. Onde é que vai entrar este prémio mensal? Vai entrar no separador das despesas mensais. Cá está, seguros de acidentes de trabalho, prémio mensal 43,75 €. No separador das despesas mensais, deverás introduzir as despesas mensais que vais ter com o funcionamento da tua empresa. Se eventualmente tiveres que alugar instalações ou terra, deverás colocar esse valor aqui. A água, que não a água da rega, a eletricidade, que não, por exemplo, a eletricidade da rega,
o gás, as comunicações, o gasóleo rodoviário. Portanto, se compraste uma carrinha, essa carrinha, por exemplo, vai consumir gasóleo. Tens que atribuir um valor mensal a esse consumo de gasóleo. O valor dos gastos em gasóleo agrícola, já vamos explicar como é que são calculados. Os seguros, neste caso o seguro do trator, atribui-se um valor anual correspondente a 1 euro por cada cavalo. Como o trator tem 120 cavalos, são 120 euros anuais, ou seja, 10 euros por mês. E o seguro de acidentes de trabalho, já expliquei anteriormente como é que foi obtido este valor. Depois temos gastos com consumíveis, por exemplo, papel e tinteiros, 15 euros mensais, e o gasto com o contabilista, que se estimou aqui que fossem cerca de 120 euros por mês. Como é então feita a estimativa do consumo mensal médio em gasóleo agrícola? Conforme foi já referido, no investimento foi adquirido um trator de 120 cavalos. Ora, nós vamos introduzir aqui o número de cavalos do trator, neste caso 120, o preço médio do litro de gasóleo agrícola, neste caso 76 cêntimos, o preço do óleo, uma vez que estamos a considerar aqui o custo não só do gasóleo, mas também do óleo, e o número de horas de utilização anual do trator. Com base nestes 4 valores, o Excel vai nos devolver aqui de umas formas que estão aqui aplicadas e que não irei agora explicar, o valor da quantidade de litros gastos por ano, do consumo de óleo anual e o valor que corresponde a um e ao outro. Dividindo a soma dos dois por 12, dá-nos o valor do consumo mensal médio de gasóleo, que vai surgir aqui automaticamente na tabela das despesas mensais. Portanto, repetindo, introduzir a potência do trator, introduzir o preço do litro de gasóleo, o preço do litro do óleo, o número de horas de utilização anual e automaticamente surgirá aqui nesta célula o consumo, o gasto médio, aliás, mensal em gasóleo agrícola. O total das despesas mensais será automaticamente importado para a conta de exploração. Aqui está ele. Multiplicando este valor por 12, obtemos o valor do total anual das despesas mensais. No separador Outras despesas, irás introduzir as despesas necessárias para que a tua empresa entre em funcionamento. Neste caso, trata-se, por exemplo, das despesas com a constituição da empresa, cujo valor ronda os 360 euros, assim como de outras despesas que, após diálogo com o professor acompanhante, se verifique que são necessárias para que a empresa possa iniciar a sua atividade. Também este valor vai ser automaticamente colocado na conta de exploração. E como é um valor que é respeitante apenas ao primeiro ano, irá ser colocado, logicamente, apenas na conta de exploração provisional do primeiro ano. No separador dos subsídios, temos agora duas tabelas. Uma diz respeito aos subsídios ao investimento. São subsídios que vão surgir apenas uma vez no início da atividade. E a outra diz respeito aos subsídios anuais. Começando pela tabela dos subsídios ao investimento. Existem duas ações que apoiam o subsídio ao investimento, a ação 3.1 e a ação 3.2. Como é que esta tabela é preenchida? Neste caso está a ser preenchida automaticamente. Significa que este valor, quando o investimento elegível é superior a 80 mil euros, será 25 mil euros, quando é inferior será 20 mil euros. Terás que selecionar se vais dedicar-te a esta atividade em regime de exclusividade. Se sim, vais ter uma majoração de 5 mil euros, mas, por exemplo, se indicares que não, essa majoração desaparece. Portanto, indica que sim, caso seja essa a realidade. Na ação 3.2, no apoio à primeira instalação, a taxa base são 30%. Tratando-se aqui de um jovem agricultor em primeira instalação, uma majoração de 10%. Tratando-se aqui de uma instalação, por exemplo, numa zona menos desenvolvida ou com condicionantes naturais, uma majoração de 5%, mas se, por exemplo, não é aplicável, não existe majoração, e se for numa zona desfavorecida ou de montanha, a majoração é ainda superior, ou seja, é de 10%. Portanto, deves selecionar aquela situação que melhor se aplica ao teu projeto. Depois, caso tenhas necessidade de implementar seguro de colheitas ou medidas de prevenção, indicando aqui que sim, tens também uma majoração de 5%. Se indicares que não, essa majoração desaparece. Portanto, dando aqui um total de subsídio ao investimento de 86.733 euros.
Já esta tabela tem a ver com os subsídios anuais, subsídios agrícolas, que são, por um lado, o RPB, Regime de Pagamento Base, o Greening, os prémios anuais, no caso dos animais, os prémios ao arroz ou ao tomate de transformação, no caso sejam essas as culturas que estás a praticar no teu projeto, o apoio às regiões desfavorecidas e também as medidas agro- e silvoambientais. Deverás, junto do teu professor acompanhante, esclarecer quais são as situações que se aplicam ao teu projeto, de modo a que possas preencher esta tabela. Quer o valor aqui obtido, irão ser transportados para a tabela da conta de exploração. O valor do subsídio ao investimento surge aqui e o valor dos outros subsídios, os subsídios anuais, irá surgir aqui neste campo. No separador Financiamento do Investimento vais encontrar duas tabelas. Falamos primeiro desta. Nesta tabela vais preencher em primeiro lugar o valor do capital social da tua empresa, por regra 5.000 euros. O valor do subsídio ao investimento, neste caso 86.733 euros, é aqui introduzido diretamente a partir da tabela dos subsídios ao investimento. É este valor aqui. Qual é então o valor do empréstimo bancário? O valor do empréstimo bancário será a diferença entre o total do investimento, o capital social e o subsídio ao investimento. Neste caso, esse valor são 51.733 euros. E é esse valor que será alvo de um empréstimo de longo prazo, a 5 anos, amortizado a uma taxa de juros de 4%. Os valores da prestação mensal da amortização do empréstimo irão também ser transportados diretamente para a conta de exploração. Ok? E multiplicando este valor por 12, logicamente, temos o valor da amortização do empréstimo bancário anual. Quanto ao valor dos rendimentos, estes podem ser quer vendas, quer prestação de serviços. Nas tuas vendas poderás ter um ou mais do que um produto principal e também um ou mais do que um produtos secundários. Neste caso, o produto principal é a silagem, não existem produtos secundários, mas pode existir, por exemplo, prestação de serviços. Caso eu utilize, a título de exemplo, o trator e a grade de discos para prestar serviços de gradagem externamente. É necessário atribuir um valor a esse serviço, definir quantas horas é que eu vou fazer dessa prestação de serviços e depois, logicamente, obter aqui um valor anual para essa prestação de serviços. Somando o valor do produto principal, do produtos ou produtos secundários e da prestação de serviços, temos o valor total das vendas e serviços que também irá ser transportado para a conta de exploração previsional. Aqui está ele. Finalmente, chegamos ao separador Conta da Exploração. Todos os valores presentes nesta tabela da conta de exploração provisional do primeiro ano, mas também nas tabelas que estão abaixo, do segundo, terceiro, quarto e quinto ano, são importados diretamente das tabelas anteriores, à exceção de um, que é o valor dos custos de atividade, ou seja, são aqueles custos com a instalação da cultura anual, no caso de uma cultura anual, não os custos, por exemplo, da instalação de uma vinha. Isso é um investimento e é tratado de outra forma, é tratado como um investimento. Mas no caso aqui, por exemplo, desta cultura, sendo milho, que custos são estes? São todos os custos necessários para instalar a cultura. Tudo o que sejam sementes, tudo o que sejam adubos, tudo o que sejam pesticidas, alugueres de máquinas, tudo tem que vir para aqui. Este valor não inclui, por exemplo, a mão de obra, por uma vez que já está inserida aqui nos recursos humanos, nem inclui tudo o que seja, por exemplo, a amortização dos investimentos, a amortização das máquinas e das alfaias e por aí adiante. Portanto, é necessário estimar este valor e introduzi-lo aqui na tabela. Já sabes, uma célula amarela significa que é necessário introduzir um valor. Logicamente que, tratando-se desta conta de exploração profissional,
de uma conta para o milho, nós temos as vendas mais ou menos estabilizadas de ano para ano. Portanto, eu vou produzir o mesmo milho no primeiro que vou produzir no segundo, no terceiro e no quarto. Mas há culturas, como a vinha, por exemplo, em que, eventualmente, no primeiro ano não vou sequer ter venda nenhuma, porque ela não vai produzir, e no segundo ano também não, e no terceiro, se calhar, produzirá, mas muito pouco. É necessário também ter essa atenção e trabalhar esta tabela com o apoio do professor de acompanhante e sempre com o apoio e disponibilidade da professora de contabilidade, caso seja necessário. Estas tabelas, aliás, permitem-nos depois construir este gráfico, é construído automaticamente em função daquilo que são os resultados operacionais após impostos nos vários anos.